Mesmo que o Japão não seja referência no mercado cinematográfico mundial, é recorrente que algumas obras produzidas no país ganhem holofotes de tempos em tempos, seja pela qualidade das questões filosóficas e existenciais abordadas, com forte influência taoísta, ou pelos elementos únicos de sua cultura, que é admirada em todo o planeta. O período pós-guerra, por exemplo, quando a pequena nação ainda se recuperava econômico e socialmente dos efeitos da bomba atômica, foi também um período de renascimento da cultura desse país, com essa nova geração sendo marcada por uma pioneira produção cinematográfica nas 4 ilhas do Sol Nascente. Nesse contexto, foi o diretor Akira Kurosawa que se sobressaiu, principalmente no cinema considerado mais ocidentalizado. Retratando em suas obras desde os dramas cotidianos do Japão contemporâneo até histórias épicas sobre o passado feudal e imperialista do país, o diretor se tornou um dos grandes nomes do cinema japonês e também do cinema clássico mundial, o que torna a sua presença obrigatória em uma playlist de cinema clássico como essa. Como obra de entrada para seu universo, temos Os Sete Samurais, de 1954. Um drama dividido em 3 atos, responsável por recriar perfeitamente o clima de total ausência de um poder centralizado no Japão durante o século XVI, trazendo para a tela todo o caos social e político que assolou o país durante séculos enquanto era governado por diferentes dinastias imperiais, que limitavam a população carente à fome e à miséria graças ao protecionismo econômico brutal e o sistema de produção ainda baseado nos moldes feudais. Diante de tantas dificuldades, é nesse contexto que surgem as figuras dos samurais, quase como uma casta à parte, pois tais homens não estavam sujeitos às mesmas regras de miséria que a população comum. Eram homens que controlavam o próprio destino, elemento que começa a ser romantizado não só na cultura japonesa, mas na global a partir dessa época. Exalando respeito e temor por onde quer que andassem, todos os samurais costumavam exalar um código de honra fortíssimo e serem tratados com muita hospitalidade por onde quer que passassem, o que explica o porquê, por exemplo, de terem aceitado o trabalho de proteção do vilarejo na trama, mesmo que o pagamento fosse próximo ou insignificante, pois haviam razões mais complexas e profundas do que a mera questão monetária. Durante o primeiro ato, somos apresentados ao problema e ao cerne da trama. Um pequeno vilarejo descobre, pelo mero acaso, que seria atacado por bandidos assim que terminassem a próxima colheita, o que certamente os deixaria perto da morte pela fome, pois já haviam sido roubados na estação passada, o que esvaziou todos os estoques de arroz. Temendo tal destino, os moradores de lá, perando o desespero, passam a discutir as opções para impedir que tal crueldade se tornasse realidade. Entregar os grãos não era uma opção, tampouco lutar parecia ser uma boa ideia, pois a maioria dos homens já estavam velhos e os poucos mais novos já se encontravam fracos e fragilizados devido à fome. Diante disso, com a ajuda do ancião do vilarejo, os camponeses tomaram a decisão de que, para saírem com vida dessa situação, só poderiam contar com a ajuda de samurais para defender a vila quando chegasse a hora do grande combate. A expectativa era que o código de honra desses homens falasse mais alto, pois os camponeses não possuíam dinheiro, podendo oferecer apenas comida e abrigo, o que era suficiente para fazer com que um pequeno grupo parta para uma cidade mais próxima repleta de esperanças de que encontrariam a resposta para a invasão que se aproximava. Um a um, todos os 7 samurais vão sendo encontrados e recrutados pelos membros do vilarejo, sendo o mais marcante de todos aquele que conquistaria o título de líder, justamente o primeiro, conhecido como Kanbei. Mais do que habilidoso e rápido com sua espada, Kanbei também era a cola moral que unia esse grupo, pois exalava todas as qualidades que se espera de um samurai: inteligência, estratégia, solidariedade e um inabalável senso de honra. Quando recebe a proposta de ir ao vilarejo, mesmo sabendo dos riscos e do pagamento inexistente, Kanbei ainda aceita a proposta quase que de imediato, até mesmo colaborando na busca pelos outros lutadores, pois entendia através da empatia o drama dos camponeses, além de possuir o desejo de destruir a trupe de bandidos, impedindo que retornassem e fizessem mal para os desafortunados, visto que o campesinato japonês já sofria o suficiente. No entanto, a trama não mantém a fachada de que todos os samurais eram seres abençoados e iluminados por esse senso de coletividade e código de honra superior. Muito pelo contrário. Ela até mesmo ironiza certos personagens, como é o caso de Kikushio. Mesmo que não proviesse de uma família de samurais, o personagem havia estudado e treinado para se tornar um, o que criava uma certa disparidade entre ele e seus colegas. Mas o que realmente reflete essas divergências era seu comportamento e senso de humor.
responsável por quase todas as cenas cômicas da trama, Kikushio prova que tem um bom coração, mas não os mesmos códigos de honra e comportamento que Kanbei, por exemplo. Mais do que uma estratégia para equilibrar o roteiro, que ficaria muito pesado e melancólico na ausência do personagem, Kikushio também serve para desmistificar a figura do samurai, apresentando que apesar de serem figuras quase que mitológicas no Japão, ainda assim não passavam de meros homens, com qualidades e falhas, como qualquer outro. Dando continuidade, no segundo ato, no momento em que os samurais finalmente chegam ao vilarejo, temos uma das cenas mais marcantes e chave para entender esse contexto. Mesmo que tivessem viajado toda aquela distância para protegê-los, ainda assim os camponeses temiam a presença dos samurais em um primeiro momento, mesmo com um dos enviados gritando para que saíssem de suas casas e viessem recebê-los de forma respeitosa. Tal momento exemplifica o estado de constante medo e apatia que tais pessoas viviam durante essa época, se aproximando muito de um estado de natureza robesiano. Com a chegada dos samurais, a transferência de poder em menor escala estava em curso, e dadas as experiências do campesinato com autoridades, não havia razão ou motivo para esperar que tal transferência lhes fosse benéfica, pois em uma sociedade feudal, os reveses sempre eram concentrados nessa camada menos abastada. Isso também fica perceptível através da rápida recusa dos camponeses em recorrerem aos magistrados e funcionários do governo para resolverem a situação dos bandidos, ainda no primeiro momento. A hipótese de comunicar às autoridades chega a ser sugerida, mas logo é deixada de lado, de que o Estado era insuficiente e corrupto demais para se importar com as vidas desses pobres coitados. Fato esse que apenas reforça o constante estado de miséria, fome e caos social que esse universo e o Japão primordial estava mergulhado. Todos os camponeses compartilhavam desse traço de servidão e a falta de uma liderança para lutar por seus próprios direitos e meios de subsistência. Em uma sociedade mergulhada em um panorama tão caótico, não havia esperança de melhora, nem mesmo no pós-vida, o que explica esse clima de desespero e desesperança em todos, assim que escutaram as notícias de que os bandidos estariam chegando. Esse sentimento coletivo não chega a ser completamente dissipado, nem mesmo quando a presença dos samurais se torna presente na vila, pois ainda é recorrente que alguns caiam aos prantos ou morram de medo apenas ao pensar nas possibilidades que lhes aguardam no futuro. Uma demonstração prática de como a vida camponesa era desesperadora e exaustiva. Uma vida condenada ao trabalho, sem qualquer esperança de melhoria. Quando a grande batalha finalmente chega, novamente, se percebe ainda esses traços de desespero e resistência frente ao primeiro sinal de perigo. Mas é a liderança de Kanbei, que novamente une todos e permite que as defesas continuem sólidas, impede que os camponeses abandonassem seus postos e continuassem a defender tudo o que possuíam. Mesmo que um senso de pertencimento houvesse sido estabelecido com o tempo, todos lá ainda pensavam de forma muito individualista e pequena, quando perceberam que, ao se unirem, poderiam superar as adversidades e os inimigos com mais facilidade. Os camponeses perceberam que poderiam ditar o seu próprio destino, não apenas aceitá-lo, seguindo assim o mesmo caminho que era trilhado pelos samurais. A obra, no entanto, mesmo que tenha grandes sequências de combate e contenha esse tempero épico na sua construção, ainda assim não glorifica ou embeleza a violência. Muito pelo contrário, a utiliza para denunciar o descaso social em que o Japão feudal se viu mergulhado por séculos. Ao término da batalha, os 3 samurais sobreviventes, incluindo Kanbei, refletem sobre o acontecimento e sobre os impactos que tal vitória traria para eles próprios e para os camponeses. A vitória não tinha sido para eles. Não haviam ganhado nada com isso, e nem mesmo intencionavam ganhar. Terem se oferecido para batalhar era apenas uma continuação de seus códigos de honra, o que significava que a vitória era dos camponeses. Finalmente livres da opressão dos bandidos, os camponeses poderiam agora se preocupar com uma dificuldade a menos em suas vidas duras e difíceis, o que não traria o paraíso na Terra, mas já seria um grande alívio no estado de caos e medo constante em que eles estavam mergulhados. Portanto, a trama é enfática ao demonstrar que, quando se há 2 lados de uma guerra, os verdadeiros vitoriosos não são aqueles que saem com espólios ou territórios, mas sim aqueles que deixam de sofrer pela violência causada por ela. O campesinato, os servos, os escravos e a classe trabalhadora sempre foram as maiores vítimas de uma violência concentrada e ordenada por poucos. A obra de Kurosawa demonstra assim que a violência, os samurais e a guerra não devem ser glorificadas de forma cega, nem mesmo as vencidas por seu próprio povo, pois por trás de cada batalha há também um número incomensurável de vítimas que nada tinham a ver com o conflito. Vítimas as quais nunca mereceram passar por tal mal, mas sempre foram as maiores afetadas
pela violência do mundo.